Primeira vez que eu estou aqui. Antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu queria falar para vocês que hoje é uma noite de cumprimento de promessa. No ano passado, na primeira quarta-feira do ano, enquanto Carol pregava, o Espírito Santo me falou que eu pregaria no próximo ano. E tudo dizia que não. Minha mão está tremendo. Relaxem que é assim mesmo. E eu queria falar para vocês que se Deus prometeu alguma coisa para vocês, mesmo que pareça a coisa mais louca, vai acontecer. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O tempo de Deus na nossa vida chega. Meu coração muito se alegra de estar aqui. Eu sei que Deus tem me chamado para esse tempo. Eu sei que Deus tem me chamado para impactar uma geração. E eu não estou sozinha. Deus tem chamado você também para viver esse tempo. Um tempo de transformar primeiro a nós. Antes da palavra falar para qualquer um aqui, falou para mim. E eu espero que Deus supra todas as suas necessidades. Eu espero que Deus supra tudo que você necessita nessa noite. Que a palavra seja transformada pelo Espírito Santo e que venha ao encontro do seu coração. Hoje eu vim trazer o melhor convite de todos os tempos. Eu coloquei na pregação, no meu esboço, que talvez seria o melhor convite. Mas o convite é o melhor que você pode ter. É muito difícil eu falar sobre isso, porque o pastor, sem saber, pregou sobre isso no domingo. E eu fiquei desesperada, porque como que eu ia bater de frente com o pastor? Como que eu ia falar a mesma coisa que ele estava falando? Como que ele é o pastor? Eu sou apenas uma ovelha. Eu pensei em desistir. Eu pensei em mudar a palavra. Mas Deus já havia me dado essa palavra desde o meado do ano de 2019. E Ele falou para mim, não muda. Não muda porque eu falei de um jeito e você vai falar de outro. E eu entendi que esse assunto é tão importante para o Senhor que Ele deu a duas pessoas distintas uma palavra sobre o mesmo tema. Deus quer te levar à intimidade. Deus quer se fazer conhecido. Deus não quer ser apenas o Deus que você vem à igreja para louvar e para adorar. Um Deus que fica de escanteio. Um Deus que às vezes a gente acha que Deus só nos ama pelo que a gente faz. Ou então a gente só ama a Deus pelo que Ele faz, né? Muitas vezes a gente fica buscando a Deus pelo que Ele pode fazer na nossa vida. E não é assim. Deus hoje é uma continuação de domingo. Quer levar você à intimidade. 2020, o ano que nós vamos centralizar Jesus. E para a gente centralizar Jesus na nossa vida, a gente precisa ter intimidade. A gente precisa conhecer a Jesus de uma forma que talvez ninguém conheça. Nem eu, nem você. Mas nós estamos buscando para que isso aconteça. Deus, Ele quer olhar para você e você sentir que Ele está olhando. Deus quer falar e quer que você reconheça a voz dEle. Deus quer te chamar pelo nome e quer que você entenda. Sula. E quer que você fale, eis-me aqui. É para isso que Deus enviou Jesus. Às vezes a gente acha que Deus enviou Jesus só para nos salvar. E não foi. O plano da salvação foi sim concretizado com a vinda de Jesus. Mas Jesus veio para ter intimidade com o seu povo.
Você vê que Jesus, quando a gente olha, a gente lê a Bíblia, Jesus, ele andava no meio do povo. Ele fazia tudo no meio do povo. Ele escolheu 12 discípulos para viver em intimidade. E é isso que Deus quer. Nós não somos 12. Nós somos muito. Mas tem Jesus para cada um de nós. E eu espero que nessa noite seja uma noite da gente abrir os olhos para isso. Da gente ver o quanto Jesus nos ama e quanto Ele quer se fazer conhecido. Ele não quer ser reconhecido só por aquele que salva, mas Ele quer ser reconhecido pelo nosso Pai, porque na identidade dEle a gente descobre a nossa identidade. E hoje eu quero trabalhar em 2 extremos com vocês. Mas antes eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Tiago 4:8. Nós iremos ler só a primeira parte desse versículo. Amém? Posso? Lá em Tiago 4:8 fala assim na primeira parte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. A gente percebe nesse versículo que primeiro Deus fala: aproximem-se, né? É um ato que eu preciso fazer, é um ato que você precisa fazer. E a partir dessa escolha que nós iremos fazer hoje, Ele vai nos aproximar, Ele vai se aproximar de nós e Ele vai revelar algumas coisas para nós. Eu quero trabalhar hoje em 2 extremos com vocês. Eu vou falar sobre Moisés e sobre os israelitas. Todo mundo, eu acho que sabe a história de Moisés, né? Moisés, ele via Deus face a face. Mas vocês acham que Moisés, ele já chegou assim? Tendo intimidade com Deus? Não foi. Moisés, primeiro, ele teve um ato, uma escolha. Lá em Êxodo 3, 2 até 4. Abre para mim, por favor. Coloca para mim, João, por favor. Êxodo 3, de 2 a 4. Amém? Fala assim, ó. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça de Deus, o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Podemos ver que Moisés, ele quis se aproximar. A sarça queimava, né? Estava em chamas, mas não queimava. Vocês podem estar pensando, mas isso não é Deus chamando. Mas imagina só, você está vendo uma árvore se queimando, uma árvore pegando fogo e não está queimando. Isso é a manifestação do poder de Deus, porque isso aos nossos olhos é sobrenatural. E ele se interessou por aquilo. Ele falou, não, vou ver de perto. Quero ver o que está acontecendo. E ele se aproximou. Quando ele se aproxima daquela sarça, o que Deus faz? Se aproxima dele. E chama ele pelo nome. Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. Eu acho lindo Moisés. O amor que ele tinha. Naquela época, estar perto de Deus, né, a glória de Deus consumia. Ninguém podia ver Deus face a face. Mas Moisés não teve medo. Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu que Deus o chamava.
e ele se prostrou diante do Senhor com reverência. E dá para ver o quanto Deus fez a partir daí, né? Moisés foi escolhido a partir do momento que ele atendeu o chamado de Deus. Uma nova história começou a ser escrita na vida de Moisés. Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Moisés tinha intimidade mesmo, ele via Deus face a face. Acho que nesse tempo ninguém conseguia ver Deus como Moisés. Deus contava a Moisés o que ele ia fazer. Deus dava poder que era de Deus, Deus dava a Moisés. E isso porque ele escolheu viver em intimidade. Mas em contrapartida, os israelitas não quiseram ter intimidade com Deus. Os israelitas conheciam a Deus, não como Moisés, mas eles conheciam. Deus já havia feito muito pelo povo de Israel. Na época de José, Deus livrou o povo de Israel da fome, levou todos para o Egito. O poder de Deus eles conheciam. Depois, o povo estava sofrendo, escravizado por Faraó, e eles clamavam a Deus, e eles pediam a Deus que Deus mandasse alguém para libertá-los daquela escravidão. E Deus fez, né? Quando a gente pede, se agrada o coração do Senhor, Deus faz. Mas eles não quiseram essa intimidade. Eles queriam viver para Deus pelo que Deus fazia. E lá em Êxodo 20, 18 a 21, fala assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eles tiveram medo de morrer, porque a glória de Deus realmente mataria. Mas dá para entender nesse versículo que eles escolheram que Deus não falasse com eles, mas que Deus não fale conosco. Eu acho que não é uma realidade que a gente quer viver. Eu acho que todo dia a gente ora: Deus, fala comigo, me responde. Você quer viver em intimidade. Você não quer ser igual os israelitas. E nessa passagem mostra que eles não quiseram ter uma intimidade com o Senhor. O medo falou muito mais alto. Ali era o medo de morrer. Mas e a gente? Qual é o medo que a gente tem de ter intimidade? Porque a gente sabe, quando a gente abrir o espaço, abrir a porta para viver em intimidade, a nossa vida será transformada. Nós vamos ter que abrir mão do pecado, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas prazerosas, porque o pecado é prazeroso. Não vou te falar: o pecado não é bom. O pecado é bom. O pecado traz prazer. Mas quando a gente olha para Jesus e a gente está pecando, o pecado nos afasta. E aí dói o coração, dá tristeza, porque fica um vazio do tamanho de Jesus no nosso peito. O que você tem deixado falar mais alto? A necessidade da intimidade? Ou os pecados? Ou os desejos? Talvez nem sejam pecados. Às vezes a gente quer assistir televisão, às vezes a gente quer sair no shopping, mas a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer adorar. A gente precisa pensar: quem eu quero ser? Eu quero ser Moisés? Ou eu quero ser os israelitas? Ou eu quero ser aquele crente ativista que está aqui só para trabalhar, trabalha e não conhece Jesus? Quem que você quer ser?
Quem que eu quero ser? Isso é para ecoar na nossa mente. Imagina só uma igreja íntima de Jesus. Imagina só Jesus contando os segredos dele para você. Jesus contava os segredos dele para Abraão. Antes de Deus querer, Deus contava, né? Antes de Deus querer, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes, ele contou para Abraão. Destruiu. Abraão intercedeu, porque Ló estava lá. E aí? Se Deus quiser destruir a sua rua, será que Ele tem te contado? Se Deus quer destruir a sua família, quem a gente ama, será que Ele tem te contado? Será que você tem ouvido? Será que você tem intercedido por esse povo? Às vezes Deus quer destruir a gente, mas é só a misericórdia dele que não deixa. Às vezes a gente precisa mudar de vida, e Deus tem falado, mas a gente não quer ouvir, porque a gente não quer viver intimidade. Eu acredito que esse ano é um ano da intimidade. É um ano onde Deus vai falar e você vai ouvir, você vai entender. Deus não tem filhos íntimos, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos íntimos. Ele quer usar todos dessa igreja, talvez do menor ao maior, do membro ao pastor. Deus não usa só pastor, Deus não usa só presbítero, Deus não usa só diácono, Deus não usa só intercessão. Deus usa todos. Às vezes Ele vai te contar lá na sua casa algo que vai acontecer aqui, algo que você tem que orar, algo que você tem que ajudar o próximo, como o Júlio falou. O amor. Mas o amor só vem na intimidade. Antes da gente amar o próximo, a gente ama Jesus, porque é Jesus que faz a gente amar o próximo. É um círculo vicioso. Jesus nos ama, a gente ama Jesus e ama o próximo, mas tudo vem da intimidade. Nada vem por acaso, nada vem voando, tudo vem por um propósito, e a partir de uma escolha minha e sua. Será que hoje você quer escolher viver em intimidade? Será que hoje você quer ser Moisés? Você quer ser Abraão? Ou você quer ser os israelitas? Eu acho que todos nós queremos intimidade. Eu acho que todos nós queremos uma vida transformada, uma vida de viver e ouvir aquilo que Deus quer para mim e para você. Quais são as promessas que Deus tem te prometido? Você tem escutado? Todos os dias Deus derrama uma promessa sobre a sua vida. Todas as horas. Pede a Ele: Pai, eu quero uma promessa e eu quero ver se cumprir. E aí é a intimidade que vai fazer você ouvir a voz de Jesus. Moisés, para ele falar com Deus, Moisés precisava subir num morro. Jesus veio para nos dar acesso livre. A gente não precisa subir no morro, a gente não precisa ir no monte, a gente não precisa nada. No nosso quarto, ajoelha, que ali Ele está. Andando na rua, ali Ele está. Porque Jesus está no céu, né? Sentado no trono, mas Ele enviou o Espírito Santo que está dentro de nós. E por onde a gente andar, a gente tem acesso livre a Ele. Basta você falar que Ele vai te ouvir. Jesus te ama de uma forma que você não imagina, que eu não imagino como Ele me ama. O pecado não desfaz o amor de Jesus. Eu posso fazer o bem ou fazer o mal, mas Ele me ama. E Ele quer mostrar esse amor para você. Ele quer te fazer sentir esse amor. Não deixe o tempo passar. Pode ser tarde demais. O tempo é hoje. A hora é agora. Basta uma atitude sua. Basta uma atitude minha
para que a gente se torne íntimo de Jesus. Intimidade. Essa é a palavra de 2020. No final desse ano, eu creio que muitos serão íntimos de Jesus. Muitos. Eu e vocês. Vocês vão encontrar as pessoas na rua e vão falar: fulano, Jesus falou isso para você. Fulano, você vai entregar palavras de profecia, você vai entregar palavras de conhecimento, porque isso é só Jesus que faz. É só o Espírito Santo que faz isso. Às vezes tem alguma coisa que é segredo. Ninguém sabe. Só você. Mas Jesus vai falar para alguém, te entregar. Isso é intimidade. Deus vai te abençoar. Às vezes você vai estar passando alguma necessidade e alguém vai lá na sua casa e vai falar: fulano, toma isso. Jesus mandou eu te dar. Fulano só ouviu porque ele era íntimo. Então é isso que Deus quer. Além de te abençoar, além de te fazer andar para frente, Ele quer andar do seu lado. Ele quer conhecer o seu coração e se fazer conhecido. Deus não queria tirar o povo do deserto apenas. Moisés não foi lá só para isso. Deus queria que o povo conhecesse a Ele. Então que hoje você escolha conhecer mais um pouco de Jesus. Que janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses seja para colocar Jesus no centro da minha e da sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês ficassem de pé, que vocês tirassem esse tempo para refletir sobre essa palavra. Uma palavra que veio do coração de Deus para o seu coração. Um tempo de refletir na forma que você tem vivido. Deus mandou essa palavra hoje para te convidar. Convidar a viver o melhor tempo da sua vida. A aceitar o melhor convite de todos os tempos. Acho que vocês nunca receberam um convite tão bom. Um convite tão importante. Um convite que vai mudar a sua vida. Não é um convite para ir a uma festa que dura só algumas horas. É um convite para viver até a eternidade em intimidade com o Senhor. É um convite de transformação de vida.